A senhora Maria Pérez é diretora da Divisão de Avaliação. Ela é Ana Maria Pérez, é diretora do Ministério da Saúde Pública do Uruguai, é doutora em medicina, principais desempenhos de trabalho, gestão de serviços de saúde pública de privados, regulação de serviços da saúde e Departamento de Tecnologia no Ministério da Saúde Pública, docência em diversas áreas da saúde pública, trabalhou em redes públicas como ponto focal de avaliação de tecnologias do Mercosul, Comissão de Medicamentos do Mercosul, Gamun, Inata e Timax. Por favor. Bem, bom dia. Eu vou ter o prazer de compartilhar esse painel de um tema tão relevante para nós, para nossa região, com um grupo diverso. Eu vou chamar a Cláudia Vaca, que é da Colômbia, conhecida por todos vocês, tem uma longa experiência em farmacêutica e tem uma longa experiência também, mais de 15 anos no setor público, no que diz respeito à definição de políticas de saúde, que integra a Comissão Consultiva da OMS para a Segurança de produtos medicinais. Esse é o resumo dos currículos dos palestrantes. Vou chamar também a Yuri Carvajal, que é professor chileno, médico. Os perfis vemos que são diferentes, que aumenta a taxa de masculinidade da mesa, que nisso sim não somos tão diversos na área da saúde. Ele teve uma trajetória importante como professor, como editor também, no âmbito acadêmico de diferentes revistas e em outra área como diretor de serviços de saúde, diferentes serviços de saúde do Chile. E finalmente vou convocar a Ana Maria Pacón. Ana Maria Pacón é advogada, é peruana, professora em diversos países, no Peru, em Valência, Espanha, e na área de propriedade intelectual, na Universidade de Los Andes, de Mérida, da Venezuela. É especialista da OMP para a resolução de conflitos e integra a lista de árbitros e mediadores. E com isso, então, abrimos a mesa e vamos passar a palavra para a Cláudia, em primeiro lugar, e depois continuamos com os outros palestrantes, tentando respeitar o tempo que tem cada palestrante. Muito obrigado, Ana Maria, pela apresentação e ao Isaacs por ter me convidado. Não apenas por ter me convidado, mas também por ter colocado esse tema na agenda, que eu acho que o objetivo meu de hoje é motivá-los e deixar algumas mensagens associadas ao tema do acesso de inovação e patentes, mais focado no que se chamam hoje medicamentos bioterapêuticos, biológicos, e um grupo dos quais são os conhecidos medicamentos biotecnológicos, intensivos em pesquisa e desenvolvimento, e em que se concentra a maior parte dos desenvolvimentos e dos novos medicamentos comercializados no mundo, com preços bem altos. Então, é uma boa oportunidade para refletir sobre isso. A agenda que eu vou levar para a apresentação, que vocês veem aí, eu queria começar com um contexto para ilustrá-los sobre como o debate sobre medicamentos biosimilares é exatamente o mesmo debate sobre a competência no mercado farmacêutico e o posicionamento dos genéricos. É um debate recarregado, digamos, no sentido de que está tendo as mesmas características que tiveram no seu momento
a entrada da concorrência no setor de fármacos químicos. Um pouco falar sobre as barreiras à concorrência via padrões sanitários de ingresso desse tipo de produtos ao mercado. Eu queria também apresentar um pouco os cenários, os diferentes cenários no debate global desse assunto, e achei muito pertinente a discussão de hoje de manhã, porque eu acho que aqui ficou bem ilustrado o dilema sobre até que ponto os espaços técnicos têm implicações políticas e que tanto as discussões de política pública global ou nacional têm implicações técnicas. E com isso, a decisão que deveriam tomar os países é se formam técnicos em capacidades negociadoras e, ao mesmo tempo, garantem diplomatas, negociadores que entendam a linguagem técnica. Esse é o centro da reflexão, foi feita hoje de manhã, e aqui temos um exemplo completo de como acontece esse debate e contar também o papel dos países do Sul. E com isso não estou falando apenas da Unasul, estou falando dos países em geral na questão dos padrões sanitários dos biológicos e a questão da concorrência, procurando as metas de acesso colocadas. A dinâmica de inovação no setor da biotecnologia é muito grande. O volume de novas entidades químicas associadas a essa tecnologia cresce rapidamente. Na FDA foram aprovadas em 2008 24 novas entidades químicas, das quais 8 eram biológicos, eram medicamentos de origem biológica. E hoje, 2013, 6 anos depois, foram aprovadas 42 novas entidades químicas, das quais 25 são de origem biológica. Esses números deveriam lançar um alerta em que deveríamos ver de que debates técnicos deveríamos aprender e o que está sendo discutido nessa matéria. Também é um tema relevante porque justamente nesse grupo de produtos existe um cenário próximo, real, inevitável, que é a entrada de concorrência muito rápida. Esse é um artigo que foi publicado em abril desse ano. Um grupo de consultores em assuntos regulatórios farmacêuticos que analisaram para um grupo de produtos biológicos líderes do mercado da América do Norte, quais eram as vendas e qual o cenário futuro do vencimento de patentes para essa lista de produtos. Podem ver que as patentes vencerão entre 2014 e 2018-19. Isso significa que, inevitavelmente, entrarão genéricos nesse mercado, genéricos conhecidos na linguagem técnica, no cenário comum, como biosimilares, mas também são conhecidos como biocompetidores, como proteínas de segunda entrada, etc. Tem muitos nomes. Não são outra coisa que genéricos. Concorrência dos medicamentos que vencerão a sua patente. E vejam também os volumes de venda desses produtos que estão colocando em xeque não apenas os sistemas de saúde dos países emergentes. Nos países pobres, pouca introdução desses produtos existe porque não há capacidade de pagamento, mas também estão colocando em xeque os sistemas de saúde. Aqui destacado com a seta vermelha, o trastuzumab, um anticorpo monoclonal, cuja patente nos Estados Unidos vence em 2016, mais que na Europa vence esse ano. O trastuzumab é utilizado numa patologia que poderíamos definir como doença do tipo 1, que tem uma alta mortalidade e que representa o típico caso de doenças cuja mortalidade está associada às profundas inequidades. O câncer de mama, a mortalidade por câncer de mama, a epidemiologia
em países pobres e ricos têm uma grande importância, mas as mortes são maiores em países pobres porque não há acesso a certos produtos. Há um tipo de câncer de mama que foi identificado com uma sobreexpressão genética de um gene, em particular chamado ER2. Quando as mulheres se conseguiu identificar que tem essa expressão genética, as mulheres, é possível, de fato, há um tratamento que foi desenvolvido que demonstrou eficácia e que mudou a evolução natural da doença. Tanto o medicamento quanto a técnica diagnóstica de genotipagem são de origem biológica. É uma dupla que não pode se separar. Se paga o medicamento, deveria garantir que foi feita uma genotipificação. Então, é uma dupla inevitável de origem biotecnológico. Foi estabelecido como um candidato importante a ser incorporado na lista de medicamentos essenciais da OMS, mas isso significa que também se incorporou na lista a teste de genotipagem. Isso significa que se considere o status patentário do produto e o preço do produto. O preço do trastuzumab é proibitivo para muitos países. Colômbia, que é um dos países emergentes, incorporou esse medicamento na lista de medicamentos essenciais, depois de ter passado por um processo de regulação de preços muito forte, graças a uma diferenciação internacional, foi reduzido o preço em quase 30%. Isso permitiu que se incorporasse ao plano de benefícios. Mas esse medicamento na Bolívia tem um estudo feito de custo-efetividade para diferentes países da América Latina, pela importância que tem o produto. Foi feito por um instituto de pesquisa argentino. Para que possa ser custo-efetivo na Bolívia, deveria custar $200. Vocês acham que é possível reduzir um preço por unidade por uma negociação de $2.000 a $200? É possível fazer uma negociação mesmo considerando que é custo efetivo para reduzir o preço dessa forma? Com certeza, as regulações não permitiriam. E a única forma que poderia conseguir redução de preço seria através da entrada da concorrência. Então, há 11 biosimilares em países em desenvolvimento de trastuzumab. Um é desenvolvido por Ospira, que é uma empresa norte-americana. Outro que está desenvolvido por BioExpress. Outro Amgen, que é uma firma norte-americana. São biosimilares genéricos que entrarão no mercado através das grandes empresas com padrões altos que não apresentam preços tão semelhantes. Não será fácil a entrada desses 11 biosimilares ao mercado. Dependerá dos padrões iniciais. Se o padrão é fazer ensaios comparativos entre o trastuzumab e os produtos genéricos, pode demorar mais de 5 anos para entrar no mercado e pode ter uma entrada com preços muito maiores. Então, é desejável ter esses padrões sanitários, sim ou não? Sim, faz parte do que deveríamos discutir, porque, em primeiro lugar, está a saúde pública e a proteção da população, e os padrões de qualidade e de ingresso não poderiam ser negociáveis, digamos, em princípio. Mas isso depende de que padrões estamos falando e com que perspectiva estamos analisando. Eu quero dizer que a forma como estão sendo estabelecidos os padrões sanitários e estão sendo discutidos nos cenários globais tem uma perspectiva que é bem restritiva da concorrência e que em cenários como os que temos na Unasul, deveríamos começar a refletir. No caso particular dos genéricos em biotecnológicos, partimos de um princípio muito complexo, uma visão complexa, e é que as proteínas terapêuticas, todos os biológicos, são proteínas que se colocam e se testam para efeitos terapêuticos. Digamos que são substâncias de origem vivo,
algumas delas, e outras produzidas por engenharia genética que tem uma difícil reproducibilidade, mas não é tão complexo, pelo menos do ponto de vista técnico, para não pensar que uma vez feitos todos os estudos, caracterizados os produtos e com o profundo avanço da biotecnologia e das ferramentas, não pudéssemos pensar em registros abreviados tipo genéricos clássicos para que a velocidade de entrada e da disponibilidade da concorrência fosse maior. O discurso da não reproducibilidade não está sendo levado aos nossos cenários. Quando dizem que não podem ter a mesma denominação, cada produtor deve colocar seu próprio nome. Por quê? Porque são diferentes proteínas, pode gerar diferenciações. Isso tem um efeito direto sobre a substituição e sobre a substituibilidade. Se eu digo que se chamam diferentes, com certeza os médicos não vão fazer uma substituição. Com certeza o paciente também não. Com certeza as entidades públicas terão muito mais cuidado na seleção de um produto ou outro. Esse esquema, que é uma tríade, representa o mecanismo através do qual está se gerando o bloqueio da concorrência através dos padrões técnicos. E deveríamos entender muito bem essa tendência, porque a expressão é a expressão de um debate recarregado que se deu na década dos anos 60 e 70 com a entrada dos genéricos naqueles mercados que tinham patentes vigentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei Haas, que não é outra coisa que a possibilidade de fazer uma lei que permite a possibilidade de usar a informação clínica existente do produto inovador, tendo caracterizado completamente o processo produtivo do genérico para não repetir experimentos innecessários com o humano. Esse é o padrão de todas as agências sanitárias. Os genéricos clássicos não têm que repetir o que já foi aprovado, não têm que responder uma pergunta de pesquisa que já foi respondida. E para chegar a essa lei nos Estados Unidos foi muito duro o debate. É uma história que está documentando uma estudante do doutorado na Universidade de Brown que revisou como se chegou a Haas-Wachsman. E tudo começou com umas audiências públicas que o senador Nelson, no ano 67, começou a dar sobre as assimetrias e a pressão do uso de marcas comerciais nos Estados Unidos e como os médicos estavam fazendo o jogo desse uso de marcas e como isso estava aumentando os preços, gerando uma pressão do gasto público em medicamentos que deveria ser resolvido. A luta que deu o senador acabou com o Haas-Wachsman, que na verdade é um acordo que fez a Associação Médica Americana com os debates públicos que se deram com os senadores e com os técnicos da FDA e dos ministérios para resolver os problemas de sustentabilidade financeira. Falaram, bom, tá bem, vamos estabelecer uns testes clínicos particulares que não são de desempenho terapêutico, são de desempenho farmacêutico e com isso reduzimos as prevenções do uso de genérico de má qualidade, mas em todo caso promovemos a sua substituição. E hoje temos genéricos e um esquema regulatório que é global, que aceita que quando é conhecida a molécula, quando se caracteriza completamente, deveria se reduzir os estudos clínicos necessários para não expor os humanos a um produto e, em todo caso, acelerar e possibilitar a sua concorrência. As tendências regulatórias em matéria de competência de concorrência de tecnológicos não era assim há 7, 8 anos. Tentam introduzir essa percepção simplificada, essa aproximação simplificada no registro de medicamentos biológicos e biotecnológicos para facilitar a concorrência, já que esses medicamentos de origem biotecnológica têm uma pressão gigante sobre o gasto. Mesmo tendo a possibilidade de fazer um registro abreviado, existem múltiplas patentes associadas a um produto e é possível que, mesmo dizendo vai entrar um biosimilar ou um biogenérico,
esteja bloqueado por outras patentes secundárias da mesma molécula. Ainda mais, existe no pipeline certos produtos de trastuzumab com marcadores específicos adicionais ou misturas com certos farmacoquímicos que estão entrando como patentados e que se posicionariam como uma terapia alternativa ao trastuzumab, sem que hoje o trastuzumab chegue a todas as pessoas que o precisam, com certeza com preços mais altos. De fato, há um concorrente do trastuzumab que é uma combinação do monoclonal com um produto farmacoquímico que custa 3 vezes mais do que o trastuzumab. Então, estamos numa encruzilhada e temos um problema que temos que resolver. A inovação, entre aspas, está bloqueando. Estados Unidos, a Agência Europeia e a China estão discutindo hoje guias de regulação de entrada de medicamentos biotecnológicos e biosimilares, tentando introduzir aproximações simplificadas. Aproximações simplificadas baseadas numa coisa muito importante, que é que o conhecimento técnico e científico nesta matéria deveria estar a serviço das necessidades da saúde pública, porque não usa informação pública e porque não permite que os genéricos que vão entrar usem essa informação pública como suporte para a solicitação que está em trâmite. Os países da América Latina estão regulando nessa matéria com muita pressão a partir da perspectiva regulatória de há 10 anos, não com a perspectiva simplificada. No entanto, felizmente, o Brasil, o Equador e a Colômbia lançaram regulações que, sem romper os princípios técnicos científicos de qualidade, comparação e garantia de reproducibilidade, estabelecem a possibilidade de que, em certas circunstâncias, possam ser usada a informação clínica disponível como suporte para a solicitação de um biogenérico. Os 3 países estão tendo essa aproximação e estão quebrando a tendência que, em seu momento, nos anos 2000, a Agência Europeia e as empresas europeias estabeleceram como paradigma de registro dos produtos biosimilares. Para que isso acontecesse, e estou finalizando, não foi um fácil. Talvez o país que mais pressões teve em termos de geopolítica dos Estados Unidos e outros países do norte foi a Colômbia. Depois de 4 anos de discussão, conseguimos assinar um decreto que vocês devem conhecer em setembro, mas que mesmo hoje está sendo questionado porque teve o atrevimento de não deixar essa questão regulatória simplificada. É possível, com os avanços técnicos, caracterizar proteínas. Portanto, é possível usar a informação científica disponível fazendo restrições técnicas. Os cenários deste debate global são variados e têm 2 características. São os espaços de discussão de padrões técnicos, como o ICTRA, que é a Associação de Agências Sanitárias do Planeta, a Rede Pan-Americana de Harmonização, que é a versão de ICTRA para todas as Américas, mas tem os outros cenários também de discussão política, para dizer que é a Unasul, e o multilateral, que é a OMS. Esse debate e essas discussões aconteceram durante mais de 10 anos somente nos espaços de administração de padrões técnicos, em ICDRA e na rede PARF. Nunca foram levados aos espaços de discussão política ou de outra natureza, exceto que a Unasul, no ano passado, entendeu a magnitude do problema, que aí estão as grandes discussões do modelo e das restrições à concorrência, e propôs uma resolução à Assembleia Mundial da Saúde,
a Resolução 6721, cujo título é Acesso a Produtos Bioterapêuticos, incluídos os biosimilares, de eficácia, segurança e qualidade comprovados. A liderança teve a Argentina, mas foi conseguida graças a um planejamento e uma coerência. Ou seja, se pudéssemos contar a história dessa negociação, é muito interessante de analisar, porque era uma discussão com um conteúdo técnico muito forte, mas os diplomáticos convencidos da Unasul fizeram intervenções estratégicas e negociaram tete a tete com os Estados Unidos, com a Europa, com a FDA, e colocaram em xeque outras resoluções que eram de alto interesse para os países do Norte, com a condição que essa resolução fosse aprovada. Se não fosse aprovada, a Colômbia não teria podido lançar o decreto que foi lançado em setembro. A resolução foi aprovada em maio e o decreto foi lançado em setembro. E por quê? Porque me atrevo a afirmar que não poderia ter sido lançado, porque graças a que foi introduzido uma linguagem explícita na resolução sobre que os padrões técnicos não são barreiras para a concorrência, não deve ser assim, devem ser critérios de qualidade que não podem bloquear a concorrência, que se deve excluir a informação limitada e que, além disso, os avanços científicos devem estar a serviço da saúde. Na resolução diz das necessidades e das capacidades nacionais. Graças a que essa linguagem foi introduzida, se estabeleceu da mesma forma no nosso decreto e deu muitas mais possibilidades às negociações que estavam se dando nas negociações no espaço nacional. Esses são os conteúdos fundamentais da resolução da Assembleia Mundial da Saúde. São vários temas que implicam um acompanhamento, especialmente porque há um mandato de informar em 2016 a Assembleia Mundial os avanços da aplicação dessa resolução. E há uma questão específica aí que é de muito interesse, e é que existe um guia da Organização Mundial da Saúde sobre a questão da biosimilaridade e comparabilidade para o registro dos biogenéricos. Esse guia representa o paradigma de há 10 anos. Não incorporou ainda os avanços técnicos que permitiriam registros abreviados ou aproximações simplificadas para ampliar as concorrências no mercado de biotecnológicos e garantir que a velocidade de entradas dos genéricos seja maior e, é claro, isso significa melhores preços e mais acesso. Temos que fazer a tarefa de quero deixar com vocês a sugestão ou a reflexão central desse assunto. Eu acho que é a nossa tarefa, então, liderar a implementação e o cumprimento dessa resolução, porque senão a resolução não pode ficar sem desenvolvimento. Isso significa que tenhamos que refletir para ter uma incidência, um efeito nas decisões do Comitê de Especialistas da OMS, para que todos esses avanços de regulações fiquem incorporados nos guias, não apenas de biosimilaridade, mas em outros guias técnicos de padrões técnicos produzidos nessa matéria. Muito obrigado. Agradeço, Cláudia.